E eu vou iniciar a minha peça com o fio branco, vou começar pelos pezinhos, tá? E eu trabalho com os fios da amigurumi agulha de 2,5. Para quem não pegou a lista de materiais, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, tem o link do vídeo onde eu faço a apresentação e lista de material completa do que a gente vai usar para confeccionar a boneca, tá? Então eu vou começar aqui fazendo 9 correntinhas. Vou fazer aqui 1, 2 e vou até 9. Depois que eu fiz as minhas 9 correntinhas, eu vou voltar aqui na segunda correntinha, trabalhando 7 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. E aqui no meu último pontinho, eu vou colocar 3 pontos para mim virar. Então, eu vim aqui fazer, ó, 1, 2 e 3 pontos. Agora, eu vou vir aqui do outro lado, descendo, fazendo 6 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. E daí, aqui no último pontinho que eu tenho aqui, ó, bem no pezinho dele, eu vou botar 2 pontos juntos. Fazer 1 e 2 pontos. Este fio aqui que eu iniciei e caminhei um pouquinho com ele aqui, eu vou cortar ele para ele não me estrovar, tá? Então, eu venho nele aqui e vou dar o cortezinho dele aqui para ele não ficar com ponta solta me estrovando. Agora, eu vou vir aqui no pezinho do primeiro pontinho que eu fiz lá, quando eu virei, tá? E neste pontinho aqui, eu vou colocar um aumento. Então, nesse primeiro ponto aqui, que é o primeiro ponto do meu trabalho, eu já começo fazendo 2 pontos juntos no mesmo lugar. Então, tá bem apertadinho, faço 1 e 2. E o primeiro ponto desses 2 aqui, eu já vou marcar, que é o primeiro ponto do meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar na sequência 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou soltar meu fio aqui. Agora, eu faço 3 aumentos na sequência. Um aumento, opa. Um aumento, 2 e 3 aumentos. Agora, eu vou fazer 6 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E me restaram 2 pontinhos aqui que eu vou fazer um aumento em cada um. Então, venho aqui e faço 2 pontos em um e 2 pontos em outro. E agora eu tenho aqui no meu trabalho 24 pontos. E na volta anterior, desculpa, esqueci de falar, eu fiquei com 18 pontos e agora 24, tá? Agora eu venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto, coloco o meu marcador nesse primeiro ponto, e no próximo eu faço um aumento. Então, eu fiz um ponto e um aumento. Agora eu faço 6 de novo na sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu faço um ponto e um aumento por 3 vezes. Então, eu fiz uma sequência aqui, um ponto e um aumento 2 vezes, um ponto e um aumento 3 vezes. Agora, eu trabalho 6 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu trabalho um ponto
e um aumento por 2 vezes. Então, aqui eu fiz um ponto e um aumento uma vez, um ponto e um aumento 2 vezes. E agora eu tenho 24 pontos aqui no meu trabalho. Agora, na volta de número 4, eu tirei o meu marcador aqui e eu vou trabalhar 2 pontos, 2, vou voltar com o marcador aqui no meu primeiro ponto, e um aumento. Então, eu fiz 2 pontos e um aumento. Agora, novamente, eu trabalho 6 pontos na sequência. Depois que eu trabalhei os meus 6 pontos aqui, agora eu vou fazer 2 pontos, 2 pontos e um aumento por 3 vezes. Então, aqui eu fiz uma sequência, 2 pontos e um aumento, 2 sequências, e 2 pontos e um aumento, 3 sequências. E agora eu trabalho 6 pontos. E daí eu fiz aqui os 6 pontos, e agora eu vou fazer 2 pontos e um aumento por 2 vezes. E um aumento, e 2 pontos e um aumento aqui no último. E um aumento. Agora eu vou tirar esse marcador. Agora eu tenho aqui no meu trabalho 36 pontos. Agora eu vou cortar este fio branco. Vou deixar um pedacinho de fio aqui para me dar um acabamento. Vou voltar este meu último ponto aqui para dar um acabamento aqui no meu trabalho. Vou botar numa agulha de tapeceiro. E agora eu vou fazer assim, ó. Aqui tá o lado do meu trabalho, eu vou girar o meu trabalho assim. Vou entrar aqui, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo e vou passar meu fio aqui pra trás. Assim. Agora eu venho aqui no último ponto e passo meu fio aqui pra frente. E vou ajustar aqui pra esse ponto ficar certinho, ó. Eu fiz um falso pontinho aqui, ó. Deixa eu ajustar meu foco aqui, que tá meio ruinzinho. Ó, fiz um falso pontinho. Vou ajustar ele aqui para ele ficar no tamanho certinho. E daí eu venho com esse fio aqui por dentro desse meu falso ponto aqui. E toco ele aqui para trás. Tá? Meu falso pontinho tá aqui, ó. O fio branco é bem ruim de pegar foco, né? Agora eu venho aqui e vou passar por mais uns pontinhos aqui para trancar este fio. Tá? Vou ajustar aqui o meu pontinho para ele ficar direitinho, não ficar repuxado. Tá? E eu fiz aqui um falso ponto, então. Vou cortar o excesso desse fio aqui, vou deixar só um pedacinho para ele não ficar muito sensível. E agora eu vou pegar o fio rosa. E daí com o fio rosa eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, ó, bem no meio do meu trabalho, assim, ó. E vou achar o meio dele aqui, ó. Então, esse aqui é o meu ponto do meio, ó, bem no meinho, tá? Vou puxar aqui só pela alcinha de trás do meu ponto lá, ó, a alcinha de trás do meu ponto. Eu vou puxar este fio, vou fechar aqui, e aqui dentro deste mesmo ponto, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Este rabinho aqui eu puxo bem para ele ficar lá atrás. Aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo. E agora eu vou fazer aqui um ponto para cada ponto desses 36 que eu tenho aqui. Pegando só na alcinha de trás, então, do meu trabalho, que é essa alcinha aqui em BOL, tá? E deixando aqui as alcinhas da frente pra gente dar acabamento depois, tá? Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto em BOL pelos meus 36 pontos. E eu cheguei aqui no final, então, ó, fiz o meu último pontinho aqui no fim. E eu vou vir aqui no pezinho do meu primeiro ponto e vou fazer aqui, vai ser o meu primeiro ponto baixo da minha carreira, então, tá? Então, aqui, sempre nesse primeiro pontinho aqui, eu vou marcar o meu primeiro ponto, tá? E agora eu vou subir aqui 5 voltas de 36 pontos. Então, eu vou trabalhar por 5 voltas de ponto sobre ponto. Mas agora eu posso voltar a pegar o meu ponto normal, não preciso mais pegar só as alcinhas de trás, tá? Então, agora aqui eu vou trabalhar
Da volta de número 6, que é essa volta que segue aqui. Aqui a gente tem a volta 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é essa volta que a gente vai fazer agora, até a volta de número 10, de ponto sobre ponto, tá? Então, subiremos aqui agora 5 voltinhas de ponto sobre ponto, mas antes de eu subir essas 5 voltas, eu vou pegar uma base acrílica, um plásticozinho, assim, uma basezinha acrílica, e vou cortar do tamanho dessa minha parte branquinha aqui, ó. Eu vou cortar ela do tamanho da minha parte branca e vou deixar ela reservada. Eu vou fazer 2 peças iguais, porque depois a gente vai colar ela aqui dentro, ó. Pra deixar essa basezinha do sapatinho assim, ó. Pra depois ele ficar de pezinho assim, tá? Então, vamos cortar 2 bases acrílicas do tamanho da solinha e vamos reservar, tá? Agora, então, eu vou subir aqui as minhas 5 voltinhas e já retorno com vocês. Vou até a volta de número 10. Então, aqui, ó, pessoal, finalizei as minhas 5 voltinhas e antes de eu começar a fechar o pezinho, eu vou fazer um acabamento aqui embaixo na minha solinha e vou colar a minha base acrílica aqui dentro, tá? Então, para fazer o acabamento, eu vou vir com um fio branco e eu vou vir aqui, ó, nessas alcinhas que a gente deixou em BOL aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó, eu vou puxar o meu fio branco aqui atrás. Vou puxar. Agora eu vou vir no próximo, na próxima alcinha aqui e vou fazer o baixíssimo. Esse primeiro eu dou um ajuste aqui. Venho no próximo, faço o baixíssimo. E assim agora eu vou fazer aqui por toda essa volta aqui, tá? Eu vou fazer toda essa volta em pontos baixíssimos. Porém, eu não vou fazer pontos baixíssimos muito apertados, tá? Façam pontos baixíssimos folgadinhos. Eu vou fazer tudo em torno aqui da minha solinha de pontos baixíssimos para dar um acabamentinho aqui na minha peça, para ficar assim, ó, que nem essa daqui, ó, tá? Então, vamos fazer aqui, então, em cada alcinha que temos aqui, a gente faz um ponto baixíssimo até chegar no final. E daí aqui, ó, cheguei no final, fiz meu último ponto baixíssimo e aqui tá onde eu entrei com o meu fio e iniciei. Aqui dentro desse ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. Vou voltar aqui. Vou botar ele na agulha de tapeceiro de novo. Pra dar um acabamento aqui, pra ficar bem bonitinho essa parte. Tá? Então, botei ele aqui na minha agulha. E agora eu vou vir aqui, ó, dentro do primeiro ponto que eu fiz aqui, ó. Dentro do primeiro ponto. E vou passar esse fio aqui pra baixo, junto com a outra ponta. Aqui. E agora eu vou puxar os dois aqui e vou ajustar pra ele ficar assim, ó. Bem direitinho, tá? Pra não aparecer. E daí, nesses dois aqui, eu posso dar uma laçadinha. Sem apertar, tá? Sem repuxar. Dou uma laçadinha bem de levinho aqui. Uma dessas pontas aqui, eu vou jogar aqui pra dentro. Porque quando eu colar ali a minha basezinha, eu vou colar junto ela. Então, eu separo as duas jogando uma aqui pra dentro, ó. Então, essa eu joguei aqui pra dentro. E essa outra aqui, eu vou passar aqui por entre uns pontinhos aqui. Pegar uma agulha um pouquinho mais fina pra poder passar. Deixa eu pegar uma menorzinha aqui, pessoal. No meu agulheiro, deixa eu achar aqui. Essa daqui eu passo aqui por entre uns pontinhos e corto o excesso, tá? Pra trancar bem o meu fio. Então, eu vou passar aqui essa pontinha desse outro fio aqui por entre uns pontos aqui pra ficar bem firme. Aqui, pessoal, consegui passar aqui, meu ponto é muito apertado. Chega essas horas assim. E daí, essa pontinha aqui eu posso cortar, tá? Que daí não tem mais risco de desmanchar. Não precisa dar nozinho, porque uma ponta a gente separou da outra e uma a gente vai colar lá dentro e a outra a gente passa por uns pontinhos aqui, ó. Tá? Tem o nosso acabamento, fica bem bonitinho aqui. Vamos ajustar bem ele. E a gente não precisa dar nó no trabalho, tá? Ó. Fica bem bonitinho o nosso acabamentinho. Tá? E aquela outra ponta agora, quando eu colar aqui dentro, eu vou tirar um pouquinho do excesso dela e dessa rosa, eu já colo por cima delas, prendendo elas, tá?
Vou deixar muito curto para não ficar muito sensível. Agora eu vou botar a cola aqui na minha base acrílica e vou colar, tá? Então eu vou passar minha cola de silicone fria aqui, ou a cola que vocês escolherem para trabalhar, tá? E vou colar minha base acrílica aqui dentro, vou esperar uns minutinhos até ela secar e já retorno com vocês. Então eu já fiz a minha colagem da minha base acrílica, ali já tá coladinha, tá? Já tá feitinha. Agora eu vou dar sequência aqui no meu trabalho, vou começar a fechar o sapatinho. Então eu vou vir aqui, vou fazer 11 pontos baixos. Então eu fiz 1, 2, vou botar o marcador no meu primeiro ponto aqui e vou até fazer 11 pontos. Feitos os meus 11 pontos aqui, agora eu vou fazer 8 diminuições seguidas. Então vou vir aqui, ó, alcinha da frente, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 diminuições seguidas. E agora eu encerro a minha volta aqui, trabalhando 9 pontos. Então, vou vir aqui e vou fazer 1, 2 e vou encerrar com 9 pontos. Então, eu finalizei a minha volta aqui trabalhando 9 pontos e eu fiquei com 28 pontos na carreira de número 11, que foi essa que a gente fez agora. Agora, na carreira de número 12, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 7 pontos. Então, eu vou fazer 1, 2 e vou pôr o marcador no meu primeiro ponto e vou trabalhar até fechar 7 pontos. Finalizados meus 7 pontos, novamente eu vou trabalhar 8 diminuições na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 diminuições seguidas. E agora eu vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 5 pontos baixos até o final. Então, eu finalizei aqui trabalhando os meus 5 pontos e eu fiquei com 20 pontos aqui na minha volta. Agora eu vou cortar este fiozinho rosa, que eu vou trocar agora para a cor da meinha. E a gente vai fazer aqui o mesmo acabamento que a gente fez lá embaixo, ó. Eu vou voltar o meu último pontinho aqui. Vou introduzir na minha agulha de tapeceiro. Aqui. Agora eu vou pegar o meu trabalho assim. Vou pular um ponto de base, vou vir no próximo e vou passar o fio aqui para trás. Agora eu volto aqui no último ponto e passo ele aqui para frente. E aqui eu crio um falso pontinho, ó. Ó, aqui eu tenho um falso ponto. Agora eu venho com esse fio dentro desse meu falso ponto aqui e passo ele aqui para trás de novo. Dando um acabamento nele, ó. Aqui tá o meu falso pontinho, ó, fica bem direitinho. Agora eu venho com esse ponto aqui e vou passar em alguns pontinhos aqui para firmar esse meu fio. E vou tocar esse fiozinho lá pra dentro, tá? Então, vou só firmar ele aqui um pouquinho, pronto. E o excesso dele também eu vou tirar, que não precisa todo esse fio aqui. E vou tocar ele aqui pra dentro. E a basezinha aqui do meu pezinho tá pronta, ó. Deixa eu arrumar esse meu falso pontinho aqui pra ele ficar bem direitinho. Pra não ficar repuxado. Tá?
Tá pronta a base do meu pezinho. Agora eu vou trabalhar com a linha branca novamente. E novamente eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes. Eu vou vir aqui, ó, no pontinho do meio aqui, bem no meio do meu trabalho. Vou pegar só a alcinha lá de trás, vou puxar o meu fio branco. Vou fechar o meu ponto aqui, né? Vou apertar bem esse primeiro aqui para ele não aparecer. E já vou vir aqui dentro do mesmo ponto, fazendo o meu ponto baixo, tá? E agora eu vou fazer essa volta aqui de ponto sobre os meus 20 pontos que eu tenho aqui em BOL, que é pegando, então, só essa alcinha lá de trás do meu trabalho e deixando essa aqui da frente para dar um acabamento depois aqui no meu sapatinho, tá? Então, agora eu vou trabalhar aqui um ponto para cada ponto em BOL. São 20 pontos no total, tá? Vamos assim, então, por toda a nossa volta. E essa volta que eu estou fazendo aqui é a volta de número 13, tá? Então, vamos lá até o final em BOL. Cheguei aqui no final, ó, no meu primeiro pontinho que eu fiz, e eu vou vir no pezinho dele e vou fazer aqui o meu ponto baixo. Esse é o primeiro ponto da minha volta, e esse ponto aqui eu já posso começar marcando ele, tá? Para a próxima carreira. Então, agora eu vou fazer aqui mais 4 voltas de 20 pontos, tá? Então, agora eu vou trabalhar da volta de número 14, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 18 de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos subir agora 4 voltinhas de ponto sobre ponto, e agora eu já posso pegar aqui o meu ponto inteiro, tá? Então, vamos lá subir as nossas voltinhas de ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final das minhas voltas, então, e agora, novamente, aqui eu vou cortar o meu fio, pra gente trocar pra cor de pele, tá? Então, eu vou voltar aqui o último ponto e aquele acabamento que a gente já tá acostumado a fazer aqui, pra deixar a nossa peça mais harmônica, né? Então, eu vou introduzir aqui na minha agulha de tapeceira. E eu vou vir aqui, vou pular um ponto de base, venho no próximo, entro, passo aqui para trás. Viro, volto aqui no meu último ponto, passo de volta aqui para frente. Ó, construindo um falso pontinho aqui. Agora eu ajusto bem ele aqui para ele ficar bem direitinho, igual os outros, e volto aqui por dentro do meu falso ponto aqui, lá para trás do meu trabalho. Tá? E agora eu passo aqui por uns pontinhos aqui e corto esse meu fio, que eu não preciso mais dele, tá? Então, vou só trancar aqui em 1 ou 2 pontinhos. Tiro o excesso, né, de fio. E eu vou ajustar aqui agora os meus pontos para eles ficarem bem direitinho, tá? E agora, antes de eu encher o meu pezinho aqui, porque eu já posso deixar essa base do meu pezinho toda cheinha, mas antes de eu encher, para não ficar muito difícil depois, eu vou fazer o acabamento aqui também do meu sapatinho, tá? E é um acabamento bem simples. Eu vou pegar o meu fio rosa, tá? Só que ao invés de nós entrar para fazer o acabamento assim, nesse sentido, a gente vai fazer o acabamento nesse sentido assim agora, pegando para cima, tá? De baixo para cima. Então, eu vou entrar aqui no meu ponto, ó, um ponto aqui atrás, vou puxar o meu fiozinho. Puxo o meu fio. Ai, tá desfiando esse fio. Então, aqui, ó, puxo o meu fiozinho. Vou deixar essa pontinha aqui pra depois eu tocar lá pra dentro. Vou fechar aqui, vou puxar bem esse rabinho aqui pra esse primeiro ponto aqui ficar imperceptível. Aperto bem esse daqui. E aqui dentro desse mesmo ponto eu faço um ponto baixo. E a sequência aqui é bem simples, é um ponto baixo pra cada alcinha dessas que eu tenho aqui, tá? Então, para cada alcinha que eu tenho aqui em BOL, eu vou colocar um ponto baixo, tá? Então, eu vou fazendo assim, até dar toda a minha volta aqui, fazendo um ponto baixo em cada alcinha que eu tenho aqui no meu... Então, aqui, ó, pessoal, fiz o acabamentinho aqui, já tá pronto, toquei os fios lá pra dentro, perdi no meu enchimento. E agora eu vou começar aqui com a cor de pele agora, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu tava fazendo até agora, tá? Eu vou entrar aqui na parte de trás, mais ou menos no meio do meu trabalho. Vou puxar também, vou fazer essa volta aqui só em BOL, puxo o primeiro ponto, ajusto bem esse daqui.
Aqui mesmo eu já coloco meu primeiro ponto baixo. Esse primeiro aqui eu puxo bem, aperto bem ele para ele ficar bem invisível. E eu vou fazer aqui os meus 20 pontos em BOL na cor de pele, tá? Então, vou seguir agora trabalhando aqui um ponto para cada ponto até o final em BOL. E daí aqui, ó, pessoal, cheguei no meu último pontinho aqui, vou vir no primeiro ponto e vou começar aqui com o meu primeiro ponto baixo da carreira. E aqui eu já começo marcando que vai ser sempre o meu primeiro ponto, tá? E agora que essa volta que eu fiz aqui, esqueci de dizer, é a volta de número 19. Agora da volta de número 20 até a volta de número 36, então, em um total aí de 17 voltas, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto. Então, agora vamos subir 17 voltinhas de 20 pontos no nosso trabalho. Vamos só subir agora aqui o nosso trabalho, então, ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, pessoal, depois que eu terminei todas as voltas da minha perna, agora eu cortei aqui o meu fio e vou dar um acabamento no meu trabalho, como eu sempre faço, tá? Então, eu vou voltar meu último ponto aqui e vou fazer aquele falso pontinho que eu já ensinei aqui. Vou fazer isso nas duas pernas, tá? Porque quando a gente for subir o corpinho, a gente já vai subir com outra cor de linha. Tá? Então, eu vou vir aqui, voltei o último ponto, vou pular o primeiro ponto de base aqui embaixo, vou vir no próximo e vou passar aqui pra trás. Agora, eu venho aqui no último ponto, passo aqui pra frente de novo, formando aqui o meu falso pontinho. Agora eu vou ajustar aqui meu ponto para ele ficar bem direitinho e vou entrar por baixo aqui, por dentro do meu falso ponto, levando esse fio lá para trás de novo. Vou ajustar bem aqui, deixar o meu ponto bem direitinho para mim não perder ele, né? E agora este fio aqui, eu vou passar por entre uns pontinhos aqui e vou deixar ele aqui dentro. E aqui no meu trabalho, eu já coloquei enchimento no pezinho lá embaixo, todo o meu pezinho já tá cheio, tá? Deixar bem ajustadinho, vou cortar meu fio aqui, mas não vou deixar tão rente. Deixar um pouquinho ali dentro, pra não ficar tão sensível. Tá pronto aqui meu falso pontinho. E aqui, eu coloquei enchimento até mais ou menos a metade da perna, pra depois eu emendar, depois eu completo de enchimento aqui em cima, tá? Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui da meinha dela. E daí, com o mesmo fio branco, né, claro que eu fiz a meinha, eu vou fazer o acabamento da meia. Então, eu vou dar uma laçadinha aqui fora do meu trabalho. Vou vir aqui nas alcinhas que eu deixei em BOL, vou introduzir a minha agulha aqui por trás, em algum ponto. Vou puxar essa laçadinha. E daí, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. 2 é de separação e uma correntinha para valer pelo meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui no próximo e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas de separação. Venha no próximo, ponto baixo. 2 correntinhas de separação. 1, 2, no próximo, na próxima alcinha aqui, ponto baixo. É só isso aqui que eu vou fazer por toda a volta, tá? 2 correntinhas de separação e um ponto baixo. Então, é um ponto baixo, 2 correntinhas de separação entre eles. É só isso aqui que eu vou fazer. Para cada alcinha dessa daqui, então, eu faço o ponto baixo com 2 correntinhas de separação. Vamos assim até o final. E eu cheguei aqui no final, ó, fiz o meu último ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2... E vou vir aqui, ó, no pezinho da primeira correntinha que eu subi aqui. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Assim. Agora, eu vou cortar este fio. E vou pegar uma agulha de tapeceira e vou dar um acabamento nele, que nem a gente fez até agora, tá? Então, agora eu vou fazer o acabamento aqui. E esconder essas 2 pontas que eu iniciei aqui lá pra dentro, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, passar dentro de um pontinho aqui, puxar aqui pra baixo. Dessas 2 pontinhas aqui, agora eu vou esconder lá pra dentro do meu trabalho. E eu vou passar algumas vezes pra frente, pra trás, pra trancar bem aqui na minha fibra, tá? Então, aqui é só o acabamento agora do fiozinho.
das duas pontinhas aqui, não tem muito segredo. Um acabamento bem simples. Daí aqui atrás eu ajusto para os meus pontos não ficarem repuxados, né? E tá pronto aqui o acabamento da minha meinha, tá? Só isso aqui. Agora eu vou tocar mais um pouquinho esses meus fios aqui pra lá e pra cá, pra ele trancar bem na minha fibra e já volto pra gente começar, pra fazer os bracinhos e subir o corpinho. Com o meu fio cor de pele, então, eu vou iniciar os braços fazendo um anel mágico. Dentro do meu anel mágico, eu vou pôr 7 pontos, tá? Então, eu venho aqui, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Vou fechar este anel. E agora, para cada um desses 7 pontos que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento, tá? Então, a cada ponto que eu tenho aqui, eu faço 2 pontos juntos no mesmo lugar. Vou entrar nesse primeiro aqui, bem apertadinho. E vou fazer aqui 2 pontos. E agora eu vou fazer isso aqui em todos os meus pontos, um aumento para cada ponto que eu tenho aqui. Encerro aqui a minha segunda volta com 14 pontos. Então, depois que eu fiz aqui, ó, os meus 7 aumentos, eu tenho 14 pontos no meu trabalho. E é sobre esses 14 pontos que eu vou trabalhar daqui pra frente, tá? Então, agora eu só vou subir carreiras retas. Agora eu farei aqui no total 16 voltas de 14 pontos. Então, vamos subir da volta de número 3, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 18, então, de ponto sobre ponto. Faremos no total 16 voltas de 14 pontos. Então, aqui, ó, depois que eu terminei as minhas 16 voltas e mais as duas iniciais aqui do anel mágico e do aumento, eu fiquei com 18 voltas no total. Eu cortei o meu fio cor de pele, vou voltar esse último ponto aqui. Vou voltar não, perdão. Vou deixar nas duas últimas alcinhas aqui, que aqui a gente vai fazer a troca de cor normal, tá? Não precisa encerrar esse daqui. Ó, então, eu vou vir aqui, ó, nas duas últimas alcinhas do último ponto. Vou puxar a nova cor que eu vou trabalhar aqui, que é a cor branca. Aqui. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto que segue aqui, eu vou vir só na alcinha de trás do meu ponto e vou puxar um ponto baixíssimo e vou pegar esse fiozinho aqui, essa pontinha branca que eu encerrei aqui e vou puxar bem ela pra deixar esse ponto baixíssimo bem perceptível, tá? Agora eu venho na frente desse ponto aqui. Nossa, minha luz tá muito forte. Ó, na frente do mesmo ponto, pegando o ponto inteiro e fazendo o meu primeiro ponto. Essa pontinha branca aqui eu puxo bem, para que esse ponto baixíssimo aqui fique bem imperceptível, tá? Então, aqui agora eu vou fazer uma volta de ponto sobre os 14 pontos na cor branca, tá? Então, vamos trabalhando aqui, um ponto para cada ponto. E essas duas pontinhas aqui, eu vou ajustar. Essa do baixíssimo eu puxo bem. E vou dar um nozinho nas duas aqui e deixar lá dentro do meu trabalho. E essa aqui eu guardo aqui para dentro. Tá? Assim. Agora eu vou terminar aqui minha volta, então, de ponto sobre ponto. Finalizei a minha volta aqui, fiz os meus 14 pontos. Agora eu vou vir aqui no primeiro pontinho da próxima volta, que segue aqui. Essa volta que a gente fez aqui foi a volta de número 19. Essa agora que a gente vai fazer é a volta de número 20, tá, pessoal? Desculpa. Então, agora eu vou vir aqui e vou fazer só na alcinha de trás uma volta também de ponto sobre ponto. Sempre sobre os 14 pontos, tá? Só que agora eu vou fazer ela em BOL, que é pegando aqui, ó. Só a alcinha de trás do meu trabalho, tá? Então, vamos fazer aqui toda a nossa voltinha, pegando só essa alcinha de trás aqui do nosso trabalho, uma volta, então, de BOL. Cheguei aqui no final, então, da minha voltinha em BOL. Agora eu vou voltar a pegar o meu ponto normal, tá? Meus 14 pontos, pegando o ponto todo. E eu vou fazer agora aqui mais 5 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos fazer
5 voltas de 14 pontos. Então, agora eu vou da volta de número 21 até a volta de número 24 de ponto sobre ponto. Vamos lá, então. 24 não, pessoal, até a volta de número 25, tá? Então, agora eu vou da volta de número 21 até a volta de número 25. São 5 voltas no total. Finalizei aqui, então, mais as 5 voltinhas. Agora, na última volta, que é a volta de número 26, eu vou fazer aqui 7 pontos baixíssimos. Então, eu vou vir aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixíssimos. E agora eu vou fazer 7 pontos baixos para encerrar a volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último aqui, 7. E aqui eu posso dar mais um nozinho. E eu vou cortar o fio deixando um pedacinho de fio pro acabamento da peça, tá? Não precisa muito fio, não. Que eu vou emendar o bracinho enquanto eu faço a boneca. Mas essa parte de baixo do bracinho aqui, eu vou fazer uma costurinha no final para dar um acabamento, tá? Então, tá aqui, tá pronta a nosso bracinho. Faremos, obviamente, né, 2 bracinhos iguais e deixaremos nos 2 fios para costura, tá? Agora eu vou só fazer o acabamento aqui da manguinha, que é bem simples. Então, eu vou vir aqui pela parte de baixo do meu bracinho, tá? Não vou vir bem em cima da emenda, porque a emenda cai bem na esquina aqui, eu vou vir mais pro meio aqui, para esse acabamento ficar aqui, tá? Então, eu vou voltar aqui uns 2 pontinhos para trás. Vou puxar aqui o meu fiozinho. E aqui mesmo eu já vou colocar o meu primeiro ponto baixo, tá? Então, eu ajusto bem esse primeiro ponto e faço o ponto baixo aqui. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho, para cada alcinha dessas que eu deixei aqui, tá? Então, vamos até o final fazendo 14 pontos baixos só nas alcinhas de BOL que eu tenho aqui. Então, eu cheguei aqui, ó, no final, fiz meu último ponto baixo aqui. Agora, eu vou vir aqui no pezinho do primeiro ponto baixo que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Vou vir no próximo ponto baixíssimo e correntinha. Próximo, baixíssimo e correntinha. E esse aqui é o acabamento que eu vou fazer aqui no final, então. Um ponto baixíssimo e uma correntinha para cada um dos 14 pontos que eu tenho aqui até o final. Cheguei aqui no final, então eu fiz o meu último ponto baixíssimo, vou fazer a minha última correntinha, vou cortar este fio e vou dar o acabamento para ele, tá? Agora eu vou fazer aqui igual eu fiz lá embaixo na meinha, vou tocar os 2 fios aqui para dentro. No meu bracinho, eu vou botar enchimento, mas eu não vou encher muito o meu bracinho, tá? Porque eu preciso que ele fique macio. Então, eu vou colocar enchimento assim, mas vou deixar ele bem macio. E aqui em cima, no final, aqui, onde eu vou fazer depois a emenda, mais ou menos umas 3 carreiras pra cima aqui, eu não vou botar enchimento, tá, pessoal? Eu vou botar só aqui e vou deixar ele que ele fique bem macio para que ele depois tenha movimento, tá? Então, vou só dar um acabamento, colocar a minha fibra e reservar os meus 2 bracinhos. Vou deixar reservado aqui para depois a gente poder colocar ele direto na boneca.